Eu mandei um vídeo lá para o WhatsApp, né? Eu recebi esse vídeo e achei muito interessante. Existe uma coisa, a coisa que eu mais gosto de ler não são as notícias, são os comentários. Não, é o que eu mais gosto, porque ali reflete o quê? A cultura das pessoas, a visão das pessoas, as alegrias, as frustrações das pessoas, né? E esse vídeo foi muito interessante, os comentários que tem sobre eles, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Colossenses, 2 Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, filhinhos, Judas e Apocalipse. Bem-aventurado o homem que encontra o conhecimento e os adquire. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Sofia, irmã da sabedoria. Sofia tinha muita inveja da sabedoria. A inveja foi banida. Hoje tudo se resume em amor. Eu escolhi o amor, porque Deus é amor. Deus abençoe. Um abraço. Foi interessante os comentários das pessoas. E um dos comentários, a pessoa falava lá: se ele conhece tanta palavra de Deus, por que vive essa vida miserável? E a pessoa olha o exterior de uma pessoa e não sabe o que passa no interior dela. As pessoas acham que sucesso, prosperidade, é talvez você andar no Mercedes, você andar... E você vê que pelos versículos que ele escolheu, são versículos bem pessoais e que falam ao coração. Ele pode ser um catador de latinha, um mendigo, pode ser, e ser salvo, e ter comunhão com Deus. Né? Aquele cego Bartimeu, ele tinha mais fé do que os discípulos que seguiam a Jesus. E era cego desde nascença, era mendigo. Né? Então eu comecei a ver os comentários, e as pessoas, algumas de forma bem agressiva, né? Outras repudiando a questão da Bíblia, de conhecer a Bíblia. Algumas pessoas falando palavras impropérias mesmo, impropérios, com relação a ele. Conhece a Bíblia, mas olha só a vida miserável que vive. Conhece a Bíblia, que adianta conhecer a Bíblia e viver essa vida que ele vive? Ele não fala nada da vida que ele vive, né? Então as pessoas olham o exterior e julgam, né? Aquilo que é a pessoa. E o que me chamou a atenção, que a palavra de Deus diz, que Gênesis, né, capítulo 1, acho que é o verso de número 27, né? Ele sabe mais Bíblia talvez do que eu. 27, diz lá que criou, pois, o Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não criou o número 3 não, gente. Criou 2, o homem e mulher. Né? Então, e Deus criou amorosamente a humanidade, a sua imagem, para quê? Para exibir a sua glória através da criação. Eu quero falar nessa manhã e estudar com vocês, refletir com vocês, sobre essa atitude que, infelizmente, nós falhamos na nossa tarefa de representar a Deus. O pecado, ele destruiu a imagem de Deus em nós. E eu vi aqueles comentários todos, eu falei, meu Deus, você vê tanta alegria, tanta expressão, até um pouco de emoção na voz daquele homem, ele falando da palavra de Deus.
Qual a expectativa das pessoas? O que é ser realmente a imagem, o representante de Deus? Com esse texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, eu quero que vocês pensem sobre isso. Essa foi a criação original. Foi o projeto original de Deus. Foi a maquete de Deus. Diz que tudo que Deus fez era bom. E chegou um ponto que Deus falou assim: vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus quis se revelar através de nós aquilo que Ele é. Mas a palavra também diz que nós destruímos isso. Quando você representa alguém, você precisa refletir tudo aquilo que a pessoa é. Tony estava compartilhando comigo que a ida deles à Itália lá, e eles colocaram lá no cartaz atrás, lá estava o nome da igreja. E o que ele falou lá? Ele falou que nós vivemos aqui. Então ele falou aquilo que é o pensamento da igreja, aquilo que é a vida da igreja. Lógico que alguma coisa ele pode ter adaptado às circunstâncias que estavam à sua volta, mas na sua essência, ele estava lá representando uma visão, falando de uma visão. E foi muito bem representado, como ele estava compartilhando comigo. Nós temos um verso, Romanos capítulo 8, verso 19, que, para mim, eu sempre menciono ele porque é por causa da glória de Deus. Olha só o que diz: a criação aguarda com ardente, expectativa, a revelação de quem? Os filhos de Deus. A natureza, a criação, está aguardando que a gente seja isso que aconteceu lá no Gênesis. Que nós possamos ser imagem e semelhança de Deus. Quando Deus lá no Gênesis fala lá de nós sermos frutíferos, multiplicar, Gênesis 1, 26, era uma ordem para a gente espalhar a glória de Deus, sermos portadores dessa imagem até os confins da terra. Infelizmente nós abdicamos disso, desse alto e valoroso chamado, e muitas das vezes trazendo vergonha à imagem de Deus. Felizmente, graças a Jesus Cristo, esse nosso fracasso não é o fim da história. Nós conhecemos o fim da história. Através do sacrifício dele, através da dádiva dele, Deus dando o seu filho, Deus está num processo de restaurar aquilo que nós arruinamos. E Deus trabalha hoje para nos restaurar. Amém? Amém. Cada um de nós, cada minuto, cada segundo, cada instante. Eu fico assim, extasiado quando eu vejo o trabalho do Espírito Santo. É alguns versos. Romanos capítulo 8, 26 ao 31. Olha o trabalho do Espírito Santo de Deus. O esforço de Deus hoje. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha, que vai lá dentro do nosso coração, sabe qual é a intenção do Espírito. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu projeto inicial, de ser para a glória de Deus. Porque os que dantes conheceu, os predestinou, os pré-conheceu para ser o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Faz um parênteses aqui, segura aí, Azaf. Será que hoje, quando eu olho para mim, quando eu olho no espelho, quando você olha no espelho, quando nós olhamos ao espelho,
Quando nós vemos alguém testemunhando de Deus, nós podemos dizer, uau, olha só, ele é a imagem de Deus. Não estou falando do seu julgamento, não estou falando da sua análise, não. Mas quando você olha, você fala, uau, esse cara é a imagem de Deus. A fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pulou algum verso, não? Não. Aquele que, até aí, tá bom, podemos ver isso. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus está trabalhando, querido. Deus está se esforçando. Há um projeto no coração de Deus de nos restaurar, de nos levantar, de nos tornar melhor do que nós somos a cada dia. A palavra de Deus, Paulo, ele nos afirma em Romanos capítulo 3. É o verso 23. Porque todos pecaram. Pastora, peraí, eu não estou incluído nesse negócio aí de manchar a imagem de Deus, não. Então a palavra de Deus que está errada. Diz que todos, não existe um que não pecou. E destituído nós estamos, nós nos distanciamos por causa do pecado, de ser essa imagem e de refletir a glória de Deus. Mas ele fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que nós vemos hoje? Não nos tornamos a imagem de Deus. Aí sabe o que as pessoas fazem? O que nós fazemos? Nós tornamos Deus a nossa imagem. Então temos um Deus pessoal. Ao invés de nós sermos portadores da imagem de Deus, nós somos portadores de uma imagem distorcida de Deus, que compactua com a gente. Eu fico olhando lá os comentários no Brasil sobre política, e há hoje no Brasil assim, uma raiva, né, sobre os políticos, né? E coloca todo mundo num balaio só, né? E eu vejo o quanto agressivos eles se tornam. E a corrupção e o corrupto, isso, aquilo. Na verdade, quem está lá é quem foi colocado por nós lá. Por mim, não. Por você, sim. Porque se você não votou em ninguém, você votou em alguém. Você permitiu que alguém estivesse lá. Não existe essa, eu votei em branco. Não. Você contribuiu para alguém estar lá. Né? Ao invés de você escolher alguém, buscar a Deus, orar e falar, Deus, me mostra. Não, eu não me envolvo com isso. Não. E ali então estão os homens lá, naquele governo lá, tanto desde a presidência até o vereador da cidade lá, de onde você veio, foi colocado pelas pessoas. E a pessoa vira e fala assim, olha, é corrupto. Eu estava ouvindo uma palavra do Paul Walsh, gosto muito das palavras dele, com exceção quando ele começa com a doutrina calvinista dele. Mas há muita coisa boa de se ouvir ali dele. E poderia dizer que talvez 98% é bom de ouvir dele. E ali então ele estava falando sobre esse texto, né, de Romanos, que todos pecaram. E ele falava dessa questão do político, né? Ele estava pregando lá no Brasil, né? E ele falou o seguinte, você fala que o político lá é corrupto. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca teve uma escorregada? Quem nunca cometeu determinados pecados? E ele falou uma coisa muito séria. Sabe qual a diferença sua desses políticos corruptos que estão lá? Eles têm o poder e você não tem. Que você, se você tivesse o poder na tua mão, você estaria fazendo a mesma coisa que eles fazem. Nós precisamos, querido, refletir a imagem de Deus. Tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas. Nós lemos aqui, então, Gênesis, que Deus, o Deus Trino, o Deus poderoso, o Criador do universo,
Ele criou um ser à sua imagem e semelhança. Então nós somos parte da criação e há esse selo na nossa vida. Há essa impreensão na nossa vida. Eu gosto de um texto, acho que é Eclesiastes 3:9, não tenho muito certo disso, que fala lá, que Deus fez o homem e colocou a eternidade no seu interior. Por isso, quando as pessoas se desesperam, quando lidam com morte, imaginam um ser que tem dentro de si uma essência de eternidade, porque a morte entrou por causa do pecado, e agora morre. Na sua natureza, na sua essência, no seu coração, no projeto inicial, um ser eterno. E agora, por causa da morte, você se depara com o pecado. A verdade, querido, que todos os animais, pássaros, gados, todas as criaturas, nenhuma delas foi feita à imagem de Deus. Nenhuma ave, montanha, oceano, nada foi feito à semelhança de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas Deus, de forma muito amorosa, nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos escolheu. E o desejo de Deus hoje, trabalhando através do Espírito Santo na gente, é que a gente possa encontrar a nossa maior satisfação em ser essa pessoa que está como expectativa no coração de Deus. À medida que nós olhamos a história da Bíblia, vai se desdobrando, cara, nós vemos que a humanidade, ela escolheu a rebelião. Ela escolheu, ao invés de viver debaixo do amoroso e a proteção de Deus, querido. O problema da humanidade é que ela se desviou completamente do projeto da criação de Deus. Principalmente a humanidade. Quando nós olhamos aí tudo que foi criado, os animais, eles continuam sendo aquilo que Deus criou. Você já viu algum cachorro descachorrar? Quero ver a Débora traduzir isso. Você já viu um rinoceronte desrinocerantear? Já viu a girafa girafiar? Mas o ser humano é o único que se tornou desumano. A natureza aguarda com expectativa que a gente reflita a imagem de Deus. Aleluia. Qual é o problema, querido? A humanidade foi parte da criação e agora se tornou desumano. Qual o problema daquela pessoa que você ama? Vamos dizer, seu filho, sua filha, seus pais, que você quer tanto que conheça Jesus e aceite Jesus como Salvador. Qual é o problema dessas pessoas? Qual é o problema dessas pessoas que hoje vêm extorquir dinheiro das pessoas e que não vivem o evangelho pleno realmente, onde que é o reino de Deus? Eu fico espantado hoje com alguns pregadores que eles pregam mais os erros da igreja do que o que a igreja tem que ser. Sabe qual é o nosso problema, querido? Qual o problema do homem? Eles odeiam Deus. As pessoas odeiam Deus. Paul Washer, nessa mensagem, ele fala uma coisa muito forte mesmo. Ele fala assim, Deus fosse lá no inferno, e lá diante daquele sofrimento todo, de toda aquela situação que lá do inferno, e que ele chegasse lá e falasse, olha, eu vim aqui resgatar aqueles que querem sair deste lugar. Ele fala, sabe o que eles fariam? Eles iriam até aquela porta, empurraria Deus para fora e fecharia a porta. Porque eles preferem viver no inferno da vida do que viver debaixo do amoroso direção e amor do Deus Pai. As pessoas
elas odeiam Deus. Elas não querem se aproximar de Deus. Há uma figura que eu já usei por diversas vezes, ele usa essa também. Lá em casa agora, eu estava preparando o jardim lá, e isso aconteceu ontem. Quando eu tive que remover uma grande pedra, você já viu quando você remove uma pedra? E ali debaixo está cheio de insetos? O que acontece? Escorre tudo. Por quê? Eles odeiam a luz. João capítulo 3, verso 19 e 20. Logo depois do tradicional João 3,16. Vocês conhecem como é que ele é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com ali na tela fica fácil, né, gente? Verso 19. Asaf é bom, né? Bonzinho demais. E o julgamento é este. Olha só, gente. As pessoas estavam em sofrimento, estavam em trevas. Não tinha esperança. E diz que a luz veio ao mundo. E os homens amaram antes as trevas que a luz. Por causa de quê? Eram más. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por que as pessoas, quando você convida, elas não querem vir à igreja? Porque elas odeiam a luz. Elas odeiam Deus. Elas amam o pecado. Elas abraçam o pecado. Elas querem continuar para que as suas obras não sejam arguídas, elas não sejam julgadas. Mas mesmo essas pessoas que estão nas trevas, que escolhem as trevas, elas têm essa essência dentro delas, a imagem de Deus. Não importa o quanto distorcida seja, querido. Como portadores da imagem de Deus, querido, você tem grande valor. E nós temos responsabilidade. Responsabilidades para com Deus. Nós precisamos admitir, querido, que o nosso pecado, ele distorceu a imagem de Deus dentro de nós. Nós podemos botar perfume, podemos nos enfeitar de crente, mas é lá dentro de nós. Nosso único remédio para isso chama-se Jesus Cristo, querido. Ele nos redimiu. Jesus nos redime daquela imagem distorcida. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. 10. E vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Continuando um pouquinho mais. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revesti-vos, pois, como santos e amados, coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. A palavra de Deus nos diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que Jesus fez? Ele trocou a nossa cidadania. Quantos anos vocês não iam à Itália? 10 anos. 10 anos. Quando vocês chegaram lá,
Se assustaram com alguma coisa, com alguma mudança? Tudo igual. Quantos ficaram mais de 3, 4 anos sem ir ao Brasil? Quando foi lá? Como é que foi? Quando você voltou lá? Mas as pessoas, quando eu voltei, eu achei elas bem envelhecidas. Choca ou não choca determinadas coisas? As coisas chocam. Gente, eu chego lá, eu tomo cada susto com os carros. Canta pneu, buzina, isso, aquilo. Eu me assusto. A Europa é como aqui tem uma determinada estabilidade. Gente, quando nós mudamos de cidadania, quando nós mudamos de localidade, quando você muda de igreja, quando você sai daqui e vai visitar talvez outra igreja, eles têm modos diferentes de ser, eles têm costumes diferentes, têm linguagem diferente, têm tiques diferentes. Quando você vive algum tempo aqui, que você volta ao Brasil, você olha assim, meu Deus. Eu já vi pessoas falar isso. Como que eu era assim? Você mudou. Eu já vi diversas vezes parentes nossos, quando não vê por muito tempo os nossos filhos, e vira e encontra, nossa, como mudou essa criança? Aí você olha assim e fala, eu não percebi. Porque você convive com ela no dia a dia. Jesus nos tirou do império das trevas, querido. Ele nos mudou de comunidade. Ele nos mudou de cidadania. Ele nos transportou para um outro tipo de costume, métodos, modos, relacionamentos. Mas muitas das vezes, nós queremos viver uma nova cidadania com os costumes antigos. Nós não permitimos o trabalho do Espírito Santo que nos restaura, que nos renova e destrói aquela imagem de pecador numa nova criatura. Pastor, eu sempre fui assim. Eu sei que você sempre foi assim. Muda, por favor. Está horrível. Mas é verdade. Sabe o que a pessoa faz para se defender? Ah, pastor, eu sempre fui assim. Sei, você sempre foi horrível. Acabou, chegou o tempo de você mudar. Esquecer o seu passado. Dar um pulo para cima. Virar a página. Até quando nós vamos ficar nos alimentando de leitinho? Nossas atitudes, querido, reflete a imagem do Deus ou reflete a imagem da minha velha cidadania? A gente precisa fazer uma diferença, querido, entre a comunidade de Adão e a comunidade de Cristo. Não reine, portanto, em nós o nosso velho homem, mas que nós possamos entender que ele foi aniquilado. Paulo lembra claramente, Colossenses 1,3, essa mudança de reino, essa mudança de domínio. Nós não somos mais dominados pela ambição, pelo egoísmo, pela inveja, pelo egocentrismo. O que Jesus fez foi nos libertar de todas essas porcarias. E nós em Cristo, nós somos uma nova criatura. Diz que coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, querido. Então nós nos revestimos do que é novo. Paulo aqui nesse verso, ele lembra que nessa mudança de cidadania, ele falou, olha, Deus em Cristo, seu Criador, Ele te restaurou, aquele homem caído lá de Gênesis. Ele restaurou aquilo, tudo que foi escolha, tudo aquilo que foi decisão. Ele falou, não, vocês são nova criatura agora. O pecado não terá domínio sobre vós. A que distância que nós estamos dessa verdade?
Eu estou refletindo a imagem de Deus ou estou criando um Deus à minha imagem? Sou eu que preciso mudar ou eu estou mudando a igreja e Deus para aquilo que eu sou? Sou eu que subo para o nível de Deus ou eu trago Deus para o meu nível? Para que minhas obras não sejam julgadas. Eu faço as concessões para quê? Para ser um crente cool. Eu não posso andar na contramão do que os meus amigos falam. Pastor, agora é normal. Normal para aqueles que vão para o inferno. Você não gosta de ouvir de inferno, não? Seria bom se você gostar de ouvir. Ah, não, pastor, eu só gosto de ouvir coisas boas. O culto para mim tem que ser aquele culto que me coloca para cima. Quando Jesus morreu na cruz, sabe onde que ele foi? Lá no inferno. Mostrar a glória dele. E dizer, me dá a chave da tua casa. Você já pararam para pensar? Um camarada que nem chave da casa dele tem. Esse é o diabo. Ele tomou a chave do inferno. Aí tem algumas pessoas que estão olhando assim, chave do inferno? Olha a Bíblia, meu irmão. Jesus, ele tomou essa promessa sobre ele, querido. E agora, qual é a nossa tarefa, qual é o nosso chamado? Realizar, dar continuidade àquilo que ele fez. Como cristão, como crente, sabe como que nós medimos a nossa vida em Cristo? Qual é a nossa semelhança com ele? Eu ainda estou com aquelas cismas do passado, o meu passado está mandando no meu futuro. Ah, não, eu não posso isso por causa do meu passado. Ah, eu não posso isso porque eu tenho uma unha encravada. Cristo levou sobre si as minhas dores, os meus traumas, as minhas enfermidades. E agora ele desenhou um novo projeto em Cristo Jesus. E nesse Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor. Não estou falando que a gente não peca, não. Mas se nós pecamos, nós temos um juiz junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém. Se arrependerdes, o que a palavra de Deus nos garante? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para e nos purificar de toda injustiça, querido. A verdade é que nós fizemos um naufrágio no nosso chamado, querido. Aí sabe o que Deus fez? Amorosamente Ele agiu e nos resgatou. E sempre há uma circunstância culpada. É aquilo que eu falo, querido. Adão, cadê você? Ah, fiquei com medo. Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer? Ah, Senhor, o moleque que tu me deste fez eu comer. Ah, não. Foi a serpente. Você quer ver como que nós nos defendemos? A nossa natureza caída? Há sempre um culpado por aquilo que eu estou errando. Sempre tem um culpado pelo meu erro. Sempre tem alguém que não permitiu que eu avançasse. Me lembro uma vez de uma classe de capelania que a gente demorou muito, né? Os documentos demoraram bastante. Uma pessoa perguntou para mim e falou assim: pastor, o senhor está destruindo o meu ministério. Como se o ministério dependesse do brasãozinho. Eu quero saber que depois que ele recebeu, se usou alguma vez. A vida que Cristo nos chamou, querido, não é uma vida individual. Nós somos corpo. E como corpo, nós precisamos funcionar como corpo. Há coisas na minha vida que é um projeto pessoal. Mas quando eu penso em igreja, quando eu sou corporativo. Aquilo que eu faço vai refletir em outros. Aquilo que eu faço vai influenciar outros.
E nós precisamos entender isso para que a gente possa crescer como corpo, querido. Que a minha atitude vai refletir ou não a imagem de Deus. Como que você está nesse relacionamento, querido? Deus nos chama, querido. A criação espera. O Espírito Santo trabalha. A palavra de Deus nos fornece todos os meios para que a gente possa vencer o maligno. Eu amo quando o João escreve: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Ah, como que seria bom se os jovens pudessem abraçar isso e entender que eles em Cristo Jesus, eles vão fazer proezas. Como que nós estamos refletindo a imagem? Há tanto egocentrismo hoje entronizado no coração, não só da juventude, até dos cabelos brancos, como meus. Nós precisamos fazer morrer essa nossa velha natureza pelo caminho da palavra de Deus. Tem cabelo branco ainda assim aqui, gente, ó. Você acha que eu não escutei daqui da frente? Gente, depois que a Lucy fez a cirurgia, aqui, ó, tá vendo os brancos, Lucy? Não é branco, grey. Gente, o pecado, ele fraturou os nossos relacionamentos. Nós somos egoístas. Você quer ver um egoísmo forte? Nós muitas das vezes amamos mais os nossos filhos que os nossos irmãos. Pastor, isso é natural. Não, querido. A palavra de Deus nos chamou para a gente amar a todos de igual maneira. É uma prática. Jesus Cristo não morreu só pelo Guto, Azaf e o Anderson. Jesus Cristo morreu por todos nós. E todos vocês têm o mesmo valor. Todos vocês precisariam ter o mesmo valor para mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando essa manhã, querido? Vamos nos encher de afetos de amor. Vamos ter em nós a mesma natureza de Cristo. É como eu sempre brinco com vocês. É uma brincadeira que tem um fundo grande de verdade. Decoramos João 3,16. Mas não deveríamos somente decorar 1 João 3,16. Deveríamos praticar. João 3,16 diz lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16 diz que nisto consiste o amor, em que Cristo morreu por nós. E nós devemos dar a nossa vida, não somente pelos nossos filhos, mas pelos nossos irmãos. Uma tarefa para nós, querido. Algo para que nós possamos praticar. Hoje é ceia. Essa palavra tem a segunda parte. Hoje é ceia. E esse é o momento onde que a gente parte do pão, divide o cálice e celebra a unidade do corpo de Cristo. É um bom momento para você refletir. Guto, pode vir o piano. É um bom momento da gente parar e fazer uma introspecção. Qual a imagem que eu estou refletindo? Quando as pessoas olham para mim, quem é que elas veem? Quando as pessoas olham para a Marina, quem é que elas veem? Quando olham para a Gisele, quem é que elas veem? Quando olha para o João, quem elas veem? O João estava fazendo um alongamento lá agora. Quantos entendem, querido?
Nós fomos chamados, querido, para sermos irmãos. Amém? Quantos irmãos você tem, Tony? Quantas irmãs você tem? 6. 6? Dória? Eu, comigo é 4. 4. Ana, tem quantos? 5, comigo 6. 6. I have 2. 2. Pastora? Quantos irmãos? 74. Não, irmãos? Quanto foi o total? Quanto foi o total? Elaine? Campeã. Vocês escolheram os seus irmãos? Não. Então, irmão, a gente não escolhe? Irmão, a gente não escolhe, gente. A gente tem. Entenderam? Amém?